O começo da temporada que precede a Copa do Mundo no Catar para os brasileiros realmente foi uma beleza. Desde o Neymar, esquecendo das polêmicas que lhe rodearam e voltando ao mais alto nível que a gente necessita de um jogador com tamanha qualidade e importância para a seleção, até a redenção de nomes como o de Gabriel Jesus na Premier League, liga que também recebeu de braços abertos o destaque Antony, fora as demais posições que rodeiam uma seleção brasileira quase que impecável. Os brasileiros terão infinitos motivos para acreditar que o hexacampeonato virá depois de 20 anos, sobrando nas eliminatórias com uma folga imensa e com jogadores provando que são famintos para colocar a sexta estrela na nossa camisa. O Brasil é cercado de boas expectativas para que essa Copa tenha duas cores só, o verde e amarelo pulsante, que poderá erguer mais uma taça para si. Mas não são todos que concordam com isso. Mbappé já tinha dado declarações fortes sobre esse caso e agora foi a vez do meia português João Félix. Se na época Vini Júnior já tinha respondido Mbappé, agora foi a vez do Neymar retrucar o português. Deixa o like e se inscreva no Zfoot para mais produções como essa. E como eu não tô aqui para lhe enrolar, vamos ao que importa. O início do mês de setembro começou um pouco conturbado, isso por conta da paralisação que ocorreu no futebol europeu com o óbito da rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth. Mas mesmo com a ausência da Premier League em terras inglesas, os demais campeonatos espalhados ao redor da Europa continuaram a todo vapor. Tivemos os principais nomes da seleção canarinha na atualidade, como Neymar e Vinícius Júnior, dando um verdadeiro show em suas respectivas ligas. Ambos, desde o início da temporada e ao lado de tantos outros craques brazucas, fazem os amantes pela Celeste canarinha se encherem de esperanças para a Copa que virá logo mais. Mas se teve algo que repercutiu por fora disso, certamente foi a entrevista que o português João Félix deu à TNT Sports. Durante a entrevista, João Félix não fez tal qual o que Mbappé fez, e ressaltou que as seleções sul-americanas, ao contrário do que a tartaruga ninja francesa pensa, são equipes que se preparam bem devido ao calendário intenso das eliminatórias da América do Sul. Só que no fim das contas, a forma como o jovem meia português falou não ficou tão distante assim do que Mbappé falou meses atrás em uma também importante entrevista à jornalista Isabela Pagliari, também na TNT Sports. João Félix falou que torce muito para um embate entre a seleção brasileira com a portuguesa para provarem de uma vez por todas que o Brasil não é isso tudo. Se liga só, ia dar um jogo muito interessante. Nunca joguei contra o Brasil, tenho curiosidade. Queria jogar para ganhar para o Matheus Cunha se calar um pouquinho, pois está sempre falando que o Brasil é melhor que Portugal. Matheus Cunha é meu companheiro no Atlético de Madrid e eu já disse para ele que somos melhores. Tem grandes jogadores, mas não é melhor do que Portugal. Queria jogar para acabar com essa discussão. Essa declaração gerou um incômodo considerável assim que saiu em definitivo com a entrevista na íntegra. Muitos não entenderam o tom da resposta do João Félix, levando em consideração que, se os aspectos gerais forem levados em consideração, temos a seleção portuguesa e a seleção brasileira em patamares bem diferentes. Se fizermos uma rápida análise, é simples de associar. Os portugueses só conseguiram ganhar a primeira Eurocopa da história no ano de 2016, quando a equipe se superou para cima da França em uma final histórica e levou o título de forma inédita. E se olharmos para o panorama sul-americano, o Brasil já cansou de ganhar várias Copas Américas, o que não é de hoje. Além disso, se olharmos para a situação recente das últimas Copas, o retrospecto também não é nada favorável. De fato, o Brasil levou um sacode da Alemanha na Copa de 2014, mas mesmo com um conjunto que deixou demais a desejar na ocasião, chegou ao menos nas semifinais da competição, mesmo que nos trancos e barrancos. Na edição de 2014, os portugueses caíram na fase de grupos, com direito a uma Copa apagada do maior craque da geração portuguesa, o lendário Cristiano Ronaldo. Já em 2018, o CR7 estava muito mais inspirado, carregando a seleção portuguesa nas costas. Mesmo assim, os portugueses no fim acabaram caindo para a seleção uruguaia nas oitavas de final da Copa passada, enquanto os brasileiros novamente chegaram mais longe, indo até as quartas de final. Além disso, não há discussão ao afirmarmos que quando o João Félix nasceu, no ano de 1999, o Brasil já tinha 4 Copas do Mundo, e quando ele enfim chegou a ter 3 anos, viu o Brasil ser campeão de novo, chegando ao penta. Logo, não tem muito para onde correr. Se ele falar tanto do patamar atual como o anterior, a seleção brasileira está bem acima, e contra fatos não há argumentos. O Neymar recentemente tá soltinho e passou a conceder inúmeras entrevistas para o mundo inteiro, uma delas concedida a DAZN, do Canadá, numa situação em que pôde falar um pouco sobre o que pensa das qualidades e características não só suas, mas de outros grandes jogadores do mundo da bola. E quando o assunto veio para a então declaração polêmica de João Félix, ele declarou: cada um sabe do talento e do potencial que tem. Eu particularmente prefiro manter a humildade, mas nem todos conseguem ser assim. Prefiro chegar com os pés cravados no chão para ir em busca do meu maior sonho, que é ser campeão do mundo com a camisa da seleção brasileira. Já que ele se diz favorito em relação a nós, é só provar no campo, não tem segredo. Penso que somos favoritos
e vamos provar isso na bola. E quem fala demais geralmente pode receber do jeito que não quer. E você se lembra exatamente do que o Mbappé falou na ocasião para a seleção brasileira? Deixa comigo que eu refresco tua memória. Devido à sua situação de renovação de contrato no PSG e envolvendo até a polêmica de sua ida ao Real Madrid, que ficou no quase, mesmo após ele ter declarado que era seu sonho de criança, Mbappé concedeu inúmeras entrevistas desde o mês de maio até aqui, já que dividiu tantas opiniões e todas as lentes do mundo focaram nele. Kylian falou sobre sua permanência no PSG e, mais do que isso, foi perguntado sobre o que ele pensa das seleções para a Copa do Mundo. Mbappé virou polêmica e foi criticado por alguns jogadores sul-americanos após algumas de suas declarações. Em entrevista exclusiva à TNT Sports com a Isabella Pagliari, foi perguntado ao Donatello quais são as 5 seleções favoritas dele para a Copa, e ele respondeu: tem a França e eu penso que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também, porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo, e quando chega na Copa estamos prontos. A Argentina e o Brasil nesse aspecto não tem isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa, e é por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham. Obviamente que a declaração dele rendeu muitos comentários dos fãs de futebol, não só no Brasil, mas também nos demais países sul-americanos que estão na Copa. Muita gente não gostou, porque na competição, algumas seleções da América do Sul já fizeram uma história e conquistaram um caneco algumas vezes, além de grandes jogadores lendários que impressionaram no passado. O Mbappé quis dizer que na preparação do coletivo para a Copa, as seleções europeias estão com um nível acima, pois enfrentam Holanda, Alemanha, Bélgica, Portugal e outras seleções por aí, seleções mais fortes, enquanto nós jogamos contra Paraguai, Peru, Venezuela e algumas outras que são de nível inferior. Na atualidade, a maior parte dos elencos de seleções, como o Brasil e a Argentina, atuam na Europa. A base dos times é praticamente de treinamento europeu e de diversas ligas por lá. Então não fez muito sentido o que ele disse, já que os caras também estão jogando partidas de alto nível assim como ele. O uruguaio Louco Abreu, ex-jogador do Botafogo, não curtiu o que Mbappé disse e respondeu: os europeus são favoritos simplesmente pela quantidade de equipes do continente que vai ao Mundial. Olhem os grupos que eles jogam nas eliminatórias para conseguir a classificação. Preste atenção na qualidade dos rivais. Seria bom Mbappé ver as estatísticas, analisar os mundiais e ver o retrospecto de cada seleção ao longo da história. Ele está fazendo futurologia. Não entendi a mensagem. Vamos lembrar do que ele disse em alguns meses. O jogador brasileiro Fabinho, que é volante titular do Liverpool e sempre é destaque no futebol mundial, também não curtiu muito a declaração do Donatello e respondeu isso à ESPN. Nós temos que viajar 11 e 12 horas para jogar na América do Sul. Jogar na Bolívia, que não é fácil. Jogar no Uruguai é muito difícil também. Chile, lugares que não estamos acostumados e é difícil. Talvez as qualidades das equipes sul-americanas não sejam tão grandes quanto aqui na Europa, mas isso não faz com que seja fácil jogar aqui. As equipes brigam até o final. É muito duro. Brasil e Argentina, creio que se jogassem na Europa, classificariam como primeiro no grupo e chegariam ao Mundial como favoritos. Vini Júnior também não gostou nadinha da declaração e se pronunciou recentemente sobre isso. Ele não deixou barato. Não sei ao certo no que ele está se baseando. Nosso caminho nas eliminatórias nunca é simples. Nós encaramos grandes altitudes, a nossa jornada de jogos é longa e não é fácil assim como muitos pensam ser. Não sei ao certo o porquê de Mbappé ter falado ou achado isso, porque sinceramente eu não vejo diferença alguma. Falar é muito fácil, mas na prática é bem diferente. De fato, Mbappé não jogou em Quito, no Equador, nem em La Paz, na Bolívia, com altitude de 3.625 metros. Vale lembrar que nos últimos anos, muitas seleções europeias fortes se recusaram a realizar amistosos contra o Brasil, sendo uma preparação para a Copa ou não. Para você ter uma ideia, o último jogo do Brasil contra uma seleção forte europeia foi aquele nas quartas de final contra a Bélgica, na Copa do Mundo de 2018. De lá para cá, o Brasil só enfrentou uma seleção europeia, que não tem uma boa colocação no ranking da FIFA, a República Tcheca. O Brasil jogou alguns amistosos recentemente, só que nenhum contra uma seleção europeia. Sobre isso, o Tite disse: há um mundo ideal e um mundo real. A gente lutou para fazer o jogo contra o vice-campeão europeu. Vai ter Argentina versus Itália e tentamos enfrentar a Inglaterra. Buscamos todas as alternativas. Gostaríamos que fosse um europeu. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Espanha. Não dá. Procuramos a melhor opção possível para fazermos o enfrentamento. E estamos chegando ao fim do ano de 2022. E a impressão é de que ele só vem começando. Isso por causa de uma situação em especial, de um evento que transforma a vida das pessoas, une todos os povos e traz uma emoção sem igual. E nós estamos certamente falando da Copa do Mundo, o maior espetáculo da Terra que une diferentes seleções, 32 mais especificamente, em busca de um único objetivo. É bem verdade que existe uma grande descrença de muitos torcedores brasileiros nessa Copa. Isso
por conta do histórico recente de uma seleção que infelizmente passou a virar carente de um título que não vem há aproximadamente 20 anos. Pois foi lá em 2002 que a seleção conseguiu seu último título. E você que está assistindo o vídeo tem grande chance de ser apenas uma criança naquela época, ou mesmo de nem ter sido nascido ou nascida quando a magia do Penta aconteceu. Mas a grande verdade é que, se muitos por aqui não acreditam, os gringos fazem a parte deles para suprir a ausência de crenças. Isso porque lá fora, os grandes veículos esportivos colocam o Brasil tremendamente como o grande favorito. A emoção ao se lidar com uma Copa é única, é sempre a mesma, como se fôssemos muito crianças de novo. É um momento em que as pessoas conseguem tirar um pouco do tempo das suas vidas loucas para depositarem suas esperanças numa única partida de futebol. E nós, brasileiros, num contexto tão sofrido, merecemos esse troféu. Nossa equipe é muito forte e talentos não faltam. Organizados nós também somos, e não à toa somos os favoritos para a mágica acontecer novamente. Mas e para você? Você realmente acredita no hexacampeonato? Você estará firme e forte para torcer para a seleção? Eu quero que você deixe sua impressão aqui mesmo nos comentários. Se inscreva no Cefute para mais vídeos como esse e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo. Até mais!